para variar. Oi, Alice, tudo bem? A gente estava começando, estava esperando só você e o Márcio chegarem para a gente começar. Olha, desculpa aí a demora. E aí, Peguei. Yasmin, o que é que você diz aí do texto? O que é que você pode... Quando eu comecei a ler a Cristeva, né, eu comecei a me animar mais nesse âmbito das relações objetais, né, e o próprio conceito do corpo abjeto nas relações sociais. Porque eu sentia algo distante na Barclay, né, mas porque ela traz uma discussão mais filosófica, eu não sei nem se eu diria filosófica, porque também existem alguns furos, né, que ela não consegue abarcar. E quando a Cristeva traz esse olhar psicanalítico, né, inclusive para o próprio conceito da abjeção, ela atribui significado, né? Então, esse conceito que antes era visto diante de uma perspectiva filosófica, uma perspectiva pouco subjetiva, digamos assim, no campo da constituição do sujeito, ela dá esse entrelaçamento, né, esse sentido na perspectiva das relações. E aí eu fiquei me perguntando, antes disso, como a psicanálise explicaria, né, essa abjeção social, que eu acredito que seja a Jung que traz, né, a Iris Jung, alguma coisa nessa perspectiva da abjeção social. E esse texto me lembrou, inclusive, o contexto da abjeção social nas opressões sociais, né, que é bem o que a gente tem vivido hoje. Então, Safato fala bem disso, né? Isso. Quem é Alice? Ela travou? Safato. De vez em quando ele solta algumas coisas. Pronto, voltou? O Safato. Ele é interessante, assim, o texto, como eu disse, ele não entrega tudo que promete, pelo menos a impressão que eu tive. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Mas ele serve, assim, tem uma função didática, né? Porque a articulação que ele faz entre os três autores, que ele promete, ele faz de uma maneira um tanto quanto superficial. Mas é interessante quando ele define, por exemplo, ele faz uma distinção entre a Cristeva e o Bataille, mostrando isso, que o Bataille, que não é um tema muito central na obra dele, né, a abjeção, mas ele usa para falar dessas abjeções sociais. E acho que isso tem tudo a ver com as discussões do estudo de gênero atual, né, com a classe abjeta, né, a classe trabalhadora e tal, como sendo algo da ordem do que é abjeto, do que é excluído, através dessa abjeção. Se a gente transpor isso para a questão das sexualidades abjetas, é mais ou menos o que acontece, né? E a Kristeva não. A Kristeva, ela teria, segundo o autor, né, teria sofrido essa influência da psicanálise de Freud e também do Lacan. Então, ela teria desenvolvido muito mais essa coisa no âmbito da constituição do sujeito, né? Você falou aí, Yasmin, mas a Butler, ela também se arrisca com isso, com essa coisa da constituição do sujeito lá no Vida Psíquica do Poder, né? É muito interessante, porque ela praticamente usa a hipótese lacaniana da constituição do sujeito e o outro, né? Só que ela faz uma leitura político-subjetivante, vamos dizer assim, né? Mas é muito interessante a leitura que ela faz dessa constituição do sujeito através da relação do sujeito com o outro, que é a hipótese topológica fundamental do Lacan, né? Só que ela introduz a problemática do poder aí. Né? Como é que o poder entra nessa história, e é muito interessante. Eu recomendo que leiam. A gente viu uns 2 capítulos, né, desse livro mês passado, se eu não me engano. 2 capítulos da Butler, da Vida Psíquica do Poder. Eu recomendo, é o meu livro
favorito da Butler, entre o Problemas de Gênero, foram os dois que eu li, né? Entre o Problema de Gênero e a Vida Psíquica do Poder, eu acho a Vida Psíquica do Poder muito mais interessante. Mas, enfim. Exato, Oi, desculpa. Não, diz, Alice. Não, diga assim, pegando o link do que você falou, do trabalhador, da objeção do trabalhador, foi até uma das coisas que eu grifei aqui. Estamos até um tanto quanto distante do início do texto, mas vamos aqui pela discussão, que me parece mais interessante. Que aqui na página 73 traz a percepção do Bataille sobre essa questão do desperdício, da sobra, do lixo, como corpos estrangeiros ao ciclo da produção capitalista que causam objeção. E aí eu quase vi você, naquela discussão que a gente fazia das milhas, né, da questão do sistema recapitalizar até as perdas, até os restos, né? E aí eu fiz um questionamento aqui, pensando assim, o que é que não seria recapitalizado? Será que isso é abjeto mesmo? Será que na constituição do capitalismo como ele está hoje, a gente ainda pode pensar nesse lixo como abjeto, a sobra da produção como abjeta? Não sei. Você tem que considerar que alguma coisa se perde, né? Porque senão Sim. Você teria que supor que há uma possibilidade de uma recuperação, que é a hipótese lacaniana, né? A recuperação do mais de gozar, esse resto de gozo que está sempre caindo. Veja bem, se não tivesse nenhum resto, onde é que se localizaria a resistência, né? Onde é que se localizaria, por exemplo, a possibilidade de você fazer uma intervenção, um corte, senão o sistema capitalista seria realmente totalitário, né? Estruturalmente totalitário. E ele não é, ele pode até ser quase, né? Mas a gente quer crer que algumas coisas não entram. Porque veja que isso é uma boa definição do que a gente chama de sintoma, né? Os sintomas sociais, os adoecimentos, as dificuldades, os excessos, a toxicomania, a depressão, são sintomas capitalísticos. Se a histeria e a neurose obsessiva eram estruturas religiosas, né, e das repressões sexuais do século XIX e tal, bem, as toxicomanias e as depressões, que são as patologias, as novas patologias da alma, para usar o termo da Kristeva, né? Que é o livro dela, As Novas Patologias da Alma, elas são patologias de uma subjetividade capitalística. Isso é uma coisa importante. Então, a gente tem que considerar que tem um buraco, tem um resto. A própria noção de sujeito nos serve para isso, né? A Alice parece que travou não? E que o sistema não absorve tudo, né? Acho que a grande sacada do Bataille foi essa, dizer que mesmo existindo a sobra, né, ainda assim o sistema não absorveria tudo. Que a Kristeva coloca isso no corte do sujeito, né? Não se completa. É claro que o sistema, ele busca fazer essa recuperação, né? Quer dizer, é mais ou menos isso que o Bataille está dizendo aqui, e o Lacan diz como uma recuperação, como a tese do Lacan sobre o capitalismo, que a gente já falou na vez passada, que é uma promessa de recuperação do mais de gozar, que é esse resto de gozo que a gente nunca goza. Mas, obviamente, que o sistema fica tentando fazer isso, né? Mas o problema é que isso não funciona plenamente, tem sempre uma falha, uma entropia, como diz o Lacan. O Bataille fala aqui também dessa falha, né? Então, é por isso que o sintoma, as falhas, são importantes para exatamente fazer algum tipo de denúncia. Porque, por exemplo, quando ele fala da classe trabalhadora, eu me lembrei muito do seminário 16 do Lacan, que o Lacan disse que foi Marx que inventou o sintoma. O Lacan, o seminário 16 e o seminário 17,
o Lacan trabalha muito com Marx. Tanto é que ele vai criar, né, o conceito de gozar a partir de uma homologia com a mais-valia marxista. Então, Lacan diz assim, olha, quem inventou o sintoma e quem inventou o capitalismo foi o Marx. Foi o Marx que interpretou o capitalismo, né, e denunciou a estrutura da lógica do funcionamento capitalista. E também foi o Marx que denunciou que esse negócio não funciona bem, porque tem um sintoma, que tem um real aí na estrutura, que é exatamente a exploração e a luta de classe. Tem alguma coisa que é... Porque se você fosse por uma lógica hegeliana, seria uma coisa, quer dizer, muito da ordem do saber, e é tudo bonitinho e tal, né? E o Marx, mesmo sendo hegeliano, ele, de uma certa maneira, denuncia que esse troço não funciona porque tem um sintoma, que é a exploração da classe trabalhadora, né? Quer dizer que exatamente a luta de classe, ela é um sintoma no sentido de que demonstra que tem alguma coisa que não funciona bem, que não anda bem. Nesse sentido, que é o sintoma. O sintoma é isso. E o sintoma alerta ou denuncia que alguma coisa não funciona, não está funcionando bem, né? Então, não é por acaso que o sintoma também representa o sujeito. Também pode ser um significante que representa o sujeito, né? Então, me lembrei muito dessa passagem do Lacan, que é mais ou menos o que ela diz. E me lembrei também muito do Lula. Eu me lembrei muito do Lula, porque essa ideia que ele diz aqui, né, a classe trabalhadora que permanece abjeta, o Lula achou que poderia não ser abjeto. Ele acreditou que teria saído dessa condição abjeta, de pobre, trabalhador, nordestino, não é? E a gente viu o que é que deu. E lembrem-se, por exemplo, de que o asco e a repugnância da classe alta e da classe média quando encontrava com um pobre no aeroporto, não é? Era nítido o mal-estar e o incômodo, porque a classe trabalhadora passou a usar avião, né? Porque o aeroporto se tornou rodoviária, né? A frase era essa. O aeroporto se tornou rodoviária, né? Era nítido o mal-estar, né? De sentar do lado de um pobre no avião, que coisa, né? Muita gente feia, né? Tem também essa questão, era muita gente feia. Então, eu não sei se vocês se lembram, tem uma coisa muito interessante, não sei, eu acho que vocês nem tinham nascido ainda, pelo menos boa parte, na primeira campanha do Fernando Henrique e o Lula, contra a briga era Fernando Henrique e Lula. Não sei se você, agora não me lembro se foi a primeira ou foi a segunda, eu acho que foi a primeira. O slogan do Fernando Henrique era uma mão com 5 dedos, onde cada dedo tinha uma palavra, né, segurança, educação, esse negócio todo da política, eu não me lembro mais quais eram. Mas essa mão do Fernando Henrique deu muito o que falar, porque era muito curioso que fosse uma mão com 5 dedos. E o Lula é um cara amputado. Além de tudo, além de ser pobre, feio, nordestino, não é? E não ter nível superior, essas coisas todas, ele é amputado. Então, curiosamente, era assim, era uma mão, não sei quem, os mais velhos talvez se lembrem. Foi ali quando foi? A primeira eleição, acho que foi fim dos anos 80, não, no meio dos anos 90, bom, não me lembro mais. O Lula entrou em 2002, né? Então, anos antes, porque ele perdeu 3, né? Não, ele perdeu 3, ele perdeu uma para o Collor e perdeu 2 para o Fernando Henrique. Ele perdeu 3. E quer dizer, tem essa condição abjeta, e toda essa coisa que nós vemos hoje, por exemplo, de como é muito fácil essa abjeção que a figura do Lula, né? Porque não estamos falando da pessoa do Lula, nós estamos falando da figura. A figura do Lula, ela causa, né?
em uma determinada parcela da população essa ideia dessa abjeção, né? E eu acho que tem tudo a ver, porque tem essa coisa mesmo, né, e aí a gente é o pano de fundo que vai permitir a gente passar para as sexualidades abjetas, né? Porque tem a ver com isso, isso que a gente recusa, né, que você põe para fora, e que o Bataille, né, a tese do autor é essa, de que o Bataille aplica isso nas questões sociais, né, na exploração social. O Lacan faz isso também, né? E a Kristeva teria ficado numa condição mais estrutural, né, da constituição do sujeito. Porque eu não sei saber isso, não. Como eu disse para vocês, eu não sou um expert nenhum dos dois autores, mas eu tenho cá minhas dúvidas se essa distinção ela é assim, absoluta, né? Porque acho que a Kristeva ela faz passeios pelas questões sociais e políticas e tal, então ela não... Mas a incidência dela maior não é realmente na questão da individuação, sabe? Da subjetividade e dessas fronteiras do eu. Realmente ela politiza menos isso do que a Butler. Que era uma coisa que a gente já vinha conversando. Mas eu tenho minhas desconfianças que seja correto dizer que ela que ela não pincela isso. Eu acho até quase impossível você fazer uma discussão dessa sem vislumbrar o social de alguma forma. Com relação a esse negócio do Lula, me parece aquilo que a gente estava conversando no encontro passado, né? De que o abjeto é um informe, né? O abjeto na Kristeva, ela vem um pouco dessa noção de informe do Bataille, que ele ameaça as formas o tempo todo, mas que ele manter-se dessa maneira é a chance de que a gente tem de que esse abjeto seja revolucionário, né? Que ele tem esse potencial revolucionário. E me parece que foi mais ou menos isso que o Lula fez, né? Parece que e o celular dele tem alguém que ele dê esse horário para ele. Desculpem, é o meu. Me parece que a tentativa do Lula foi essa, né? Pegar essas camadas abjetas e fazer um pouco de resistência, fazer algum nível de revolução com isso e deu no que deu. Deu nesse contramovimento violento como que estamos aí até hoje. Não sei quando é que a gente vai se recuperar disso, nem se, francamente. Bom, a última notícia que eu vi hoje no UOL é que o Lula ganhou no primeiro turno. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Mas, rapaz, se isso acontecer, eu me escondo dentro de casa, porque eu vou te dizer, eu tenho medo, não vou mentir, não. Esse povo não tá bem, não. O povo não tá bem. Gente, tem alguém insistindo aqui no meu telefone. Me deem licença, por favor. Continue aí, Yasmine e Alice. Deixa eu atender. Atenda. O que mais, Yasmine? A gente, se tem alguma dúvida, alguma colocação, fica até mais fácil da gente puxar uma conversa. Teve outra coisa interessante aqui que eu grifei, na página 69, da história do cadáver, né? Yasmine, tu não estava na semana passada, mas a gente falou um pouco. Eu vi a gravação. Aí eu fiquei pensando que naturalizar isso é tão complicado, né? Acho que a Kristeva tem pelo menos na colocação aqui do autor, do Manuel, ele tem essa ideia de que a Kristeva pega esse ponto mais biologizante, mais primário agora meu celular está tocando. Primário do Freud, né? Eu ia chamar o Freud de Lula. Mas eu acho complicado você dizer assim, o cadáver ele não é sempre abjeto. Não acho que seja. Mas a Alice, ela... Desculpa, fala. Não, é isso. Você vê, tem o tratamento discursivo que se dá sobre isso, né? Que às vezes ele não se apresenta assim como repugnante, ou cor. Nem sempre. Mas eu acho que a pegada do cadáver, né, digamos assim, é nessa perspectiva do início, né, da fala de Freud do estranhamento, né?
lá dessa naturalização, digamos assim, de que olhar para o outro que já foi excretado, digamos assim, né? Que já foi excluso dessa vida, me coloca na inquietação de que eu estou nesse processo para chegar ali, né? Então, aflora as estranhezas inconscienciais, né? Era mais ou menos esse o pensamento de Freud. Então, eu acho que o autor desse texto, ele foi feliz quando nos recorda isso, pelo menos nessa passagem, porque, de fato, é isso, né, que no início Freud coloca. E eu acredito que olhar para esse excremento, né, nos traz essa experiência de inquietude, né, daquilo que atrai, mas que, na verdade, está rígido, né, daquilo que provoca essa repulsa e me causa uma estranheza já familiar, porque já é inconsciencial, né? Com relação a isso, eu lendo essa parte do texto, não sei nem se eu comentei na semana passada, mas me veio a mesma sensação relendo o texto. Em Évora, que é uma cidadezinha no interior de Portugal, tem uma Capela dos Ossos. E aí não é só lá, em alguns lugares tem. Mas a frase que tem lá nessa Capelinha dos Ossos eu considero bem peculiar. Eu até vou dizer para vocês exatamente como é que tá. Que é assim: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Eu acho interessante até a forma da frase, porque, tipo, nós, os ossos, os sujeitos são os ossos, entendeu? O objeto são os meus, que aqui estão comigo ainda, né? Então, assim, entrar num lugar desse é quase uma experiência dessa de, tipo, sem nem dizer, é esquisitíssimo, né? Mas... Eu acho que essa história do cadáver, ela se refere ao texto Freud, o Estranho, que a gente acabou de ler, né? Que o Freud cita lá, de como... Inclusive, o Freud está citando um outro autor, que eu não me lembro quem é, um cara que diz alguma coisa sobre isso. O Freud cita, né? Que ele se refere a esse estranhamento, né? Do cadáver, do morto e tal. Eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa tem a ver com isso. Ela está tratando uma lógica, que é uma lógica freudiana também, de que você vai ser um cadáver. Quer dizer, só que a gente não quer saber disso. O cadáver, que é esse corpo abjeto que a gente vê, né, quando alguém morre, e eu me lembrei da frase do Lacan, né, de que nós carregamos um cadáver. O nosso corpo, um dia, vai ser um cadáver. Só que isso causa mal-estar, né, nós não queremos saber dessa... Nós temos que animar o corpo de maneira que ele não se torne um cadáver. Né? De vez por outra, a gente se depara com o real do corpo. A gente faz esse encobrimento simbólico imaginário para não se deparar com o real do corpo. Né? E achei interessante essa articulação que ela faz com Freud. Eu queria lembrar para vocês também não é nem uma elaboração, mas é um desenvolvimento que Freud faz no texto Narcisismo, que é muito parecido com o que ela fala aqui, que o Freud propõe que no narcisismo primário a criança teria o que ele chama de um eu puro prazer. Um ego puro prazer, vocês vão encontrar essa tradução, né? A criança teria um eu puro prazer, por quê? Porque diante das experiências de prazer e desprazer, a criança introjetaria o prazer e projetaria o desprazer. Né? Quer dizer, obviamente que as experiências de prazer e desprazer vêm do próprio corpo da criança. Mas a criança, então, ela faz um tipo de purificação, vamos dizer assim, do eu e do corpo, introjetando o que é prazeroso e projetando o que é desprazeroso. Ou seja, tudo que é desprazeroso vem de fora. É uma lógica um tanto quanto paranoica, mas paranoica não no sentido patológico do termo, mas no sentido estrutural. Né? Nossa relação com o desprazer, com o abjeto e tal, ela é paranoica, porque a gente está sempre projetando. Né? Acho que Freud traz isso também na transitoriedade, né, Danziado? Transitoriedade, exatamente. O cara que ele está conversando, o poeta, lá é o cara que veio morar no Brasil e se matou depois, qual é o nome dele?
era amigo Peraí. dele. Você está falando Zweig? O Zweig é esse que ele está conversando na transitoriedade. E sim, isso é muito interessante, porque é exatamente isso. Quer dizer, a lógica qual é? E eu acho que a lógica que a gente tem que encaminhar aqui, pelo menos é o que eu proponho e como eu penso e estou propondo para vocês. Vocês, obviamente, também podem aceitar esse encaminhamento ou não. Mas eu acho que a gente tem que tratar a partir dessa lógica, que é uma lógica, em princípio, estrutural. Ou seja, que a nossa relação com o objeto é uma relação de rejeição e de repugnância, mas nós temos que considerar que o objeto está no nosso próprio corpo. Essa é a questão. Né? Quer dizer, é aquela ideia do que a gente falou aqui, da purificação que o moralista faz e que não consegue se livrar, obviamente, do que é objeto, do que é excrementício ou do que é impuro do ponto de vista sexual e projeta no outro. Né? Então, toda essa abjeção, ela habita o corpo, o nosso próprio corpo. O objeto, o que a gente rejeita no outro como objeto, implica uma rejeição que está dentro do próprio corpo. Vocês se lembram quando a gente conversou no semestre passado, eu falando para vocês da minha ideia de feminilizar o buraco? Né? Em que eu dizia isso, de que, na verdade, trata-se de um gozo, o gozo feminino, que não é propriamente feminino, em princípio. O gozo objetal, abjetal, é uma condição e do próprio corpo numa posição primária diante do outro. Nós, como se fosse assim, o sujeito antes de ser sujeito, é difícil isso porque o tempo é lógico, né? Ele não é cronológico. Mas supondo uma certa cronologia, é como se você dissesse que o sujeito antes de ser sujeito, ele foi objeto, abjeto para um outro. Né? A roupagem de sujeito já é uma forma de tentar sair disso, dessa condição objetal. Portanto, esse gozo objetal, apassivado, abjeto, a gente dá a ele um tratamento fálico, que é exatamente para sair da passividade, ou um tratamento feminino. Né? A feminilização do objeto não equivale a um apassivamento. É um outro tipo de tratamento que é não todo fálico, como o Lacan propõe. Né? Então tem a saída tradicional, que a gente já conhece, que é a saída fálica. Né? Para você sair de um apassivamento, você toma uma posição ativa fálica. E tem uma outra saída, que é a saída pelo feminino. É isso que eu estava chamando de feminilizar o buraco. Aliás, a gente escreveu um capítulo aí de um livro, eu, a Gabi e a Luciana, onde eu já apresento as primeiras ideias sobre isso. Tá? Depois eu passo para vocês quando for publicado. Vai ser publicado no livro que a gente está publicando, um e-book que vai ser gratuito, vocês vão ter acesso, que se chama Violência de Gênero e Ódio ao Feminino. Está sensacional o livro, são 15 capítulos, com o povo, são autores nacionais e franceses. O livro é bilíngue, inclusive, então vai ser muito interessante. Tem vários capítulos interessantes, muita gente boa. Miriam Debier, Andréa Guerra, daqui a professora Leônia, enfim, um monte de gente boa. Depois, quando for publicado, acho que até outubro deve estar saindo. Tá bom? A Gabi aqui fazendo propaganda, tá vendo? Bom, mas é isso, gente. Eu acho que essa questão essa lógica da gente tratar o objeto como sendo algo que faz parte, não só do corpo que nós estamos falando, não é do organismo. Isso também faz uma diferença. Né? Porque não é simplesmente os excrementos do organismo, são os excrementos do corpo. A abjeção, ela não é só orgânica, não é o catarro, as fezes, não é só isso. Tudo bem que isso também é tratado com uma certa abjeção, mas não é só isso. Isso tem a ver com uma certa condição de gozo do corpo,
que pode ser abjeta para o sujeito. E daí a relação, por exemplo, com a questão da abjeção e da rejeição das sexualidades abjetas, né? Sexualidades trans e etc. Veja, só para terminar, porque eu estou falando muito já, só para chamar a atenção que não é a mesma coisa, eu até já disse isso para você, mas não custa repetir, não é a mesma coisa de você dizer, por exemplo, que se um cara ataca um homossexual, é porque ele é homossexual. Não é a mesma coisa. Não é nem que esteja propriamente errado, mas é uma coisa superficial, essa é meio psicologia de botequim. Não é exatamente isso. Né? Quer dizer, o que o sujeito rejeita é o gozo objetal que habita no corpo dele. Se isso implica ele ter uma fantasia homossexual ou não, são outros 500. Do ponto de vista estrutural, não é propriamente que ele rejeita o homossexual porque ele é homossexual. Não. É que ele rejeita o gozo objetal que ele supõe que o homossexual tem e que habita o corpo dele. Está claro isso? Bom, pelo menos essa é uma ideia. Vamos adiante. Léo, sim, desculpa. Vai lá, professor. eu queria lançar umas provocações aqui, queria te ouvir sobre isso. Eu estou pensando aqui, parece que tem duas maneiras, enfim, dois modos de ser da abjeção. Me parece que, por um lado, toda essa história enfim, né, dos líquidos, dos excrementos e, consequentemente, da mortalidade, parece que é uma questão estrutural e, portanto, necessária, enfim, intransponível. Mas quando entra em cena essa questão da abjeção, por exemplo, pelas sexualidades não convencionais, ou mesmo pela luta de classe, né, que já está virando ódio de classe, se a gente trouxer o Marx de volta aqui, é uma questão conjuntural, né? Quer dizer, é passível de solução, vamos dizer assim, né? Se por algum momento a gente conseguir conceber a possibilidade enfim, respeitar sexualidades fora do padrão, né? Enfim, para além do patriarcado, ou se a gente conseguir imaginar está cada vez mais difícil, é verdade, mas enfim, né? Um mundo sem tanta luta de classe, sem tanto ódio de classe. Esse segundo sentido de abjeção parece que é capaz de ser superado, né? Eu acho que tem uma diferença interessante entre Freud e Marx, né? Porque para o Freud parece que a abjeção, enfim, a própria ideia de alienação é da estrutura, né? É da constituição humana. E que parece que para o Marx, e acho que entra aí também essas sexualidades não convencionais, é uma questão mais cultural, né? Quer dizer, é passível de, vamos chamar de solução, vamos dizer assim, né? Dá para resolver. Enquanto que a outra só dá para tratar mesmo. Não sei, o que você acha? Eu acho que, Márcio, essa sua pergunta, eu tinha uma primeira questão, logo na primeira página assim, do texto, né, que é a página 65, eu tinha uma questão que a gente terminou passando batido, porque as meninas apresentaram outras, que é quando ele diz aqui que a Kristeva, ela apresenta o termo subjetividade como uma alternativa ao eu. E eu fiquei pensando que é importante também a gente diferenciar o termo subjetividade do termo sujeito, que também não é a mesma coisa. Tá? O Lacan, inclusive, usa as duas. Então, veja bem, o sujeito é uma função que provém exatamente desse furo, dessa falha, desse buraco na estrutura. É uma função de singularidade. A subjetividade é um tipo de funcionamento discursivo de uma determinada época. Lembrem de uma frase do Lacan, se eu não me engano, é no seminário 16, não tenho bem certeza, que ele diz assim, que o psicanalista precisa tentar dar conta da subjetividade da sua época. O que seria isso? Seria exatamente um certo funcionamento discursivo e subjetivante na cultura. Só para dar mais um exemplo, para tentar deixar mais claro. Lacan fala, por exemplo, de uma subjetividade científica. Não é? O que é que ele está dizendo? De que o discurso científico ele influenciou a subjetividade do sujeito moderno. Entende? Então, que é uma lógica discursiva que afeta
por exemplo, a nossa subjetividade, um certo funcionamento, um certo entendimento das coisas, a partir, porque, veja bem, não é científico aqui no sentido da ciência, mas é o efeito que o discurso da ciência, e não a ciência em si, a ciência pura, vamos dizer assim, né? Mas o efeito que o discurso da ciência produz no nosso funcionamento subjetivo. Por exemplo, a ideia de que existe uma transmissão genética, uma questão, né, a própria ideia do higienismo, da eugenia, isso tudo, e que desembocou no nazismo, por exemplo, isso tudo, e que até hoje está aí, né? Os neonazistas estão aí. Isso tudo tem a ver com uma subjetividade científica. Mas você não precisa ir por nazistas, você pode ir, por exemplo, à inseminação artificial. Estou dizendo que inseminação artificial é nazista, não, gente, não é isso não. Mas tem uma manipulação genética, né? Os caras fazem lá, por exemplo, um exame nos óvulos fecundados para saber se tem doença, se tem alguma síndrome, se tem isso, aquilo outro. Quer dizer, você ter filho passa por uma subjetividade científica, ou melhor, pode passar por isso, né? E isso não é a mesma coisa que o sujeito, entende? Então, eu acho que tem a ver com isso, Márcio, que você está dizendo, porque, de uma determinada forma, a gente tem que tentar intervir numa lógica discursiva na cultura, e acho que é isso que tem sido feito, por exemplo, pelos estudos de gênero, pelo politicamente correto, né? Por mais que a gente possa criticar e rever ou repensar, mas acho que essa intervenção na subjetividade de uma época é uma coisa. É claro que aí também tem um problema mais embaixo, né? Tem um buraco mais embaixo, que é exatamente como cada sujeito precisa tratar o objeto. E aí, obviamente, que a gente vai por uma lógica que é da ordem estrutural, mas que tem a ver também com esses discursos, que tem a ver com o moralismo. A vantagem da psicanálise é exatamente, e é por isso que ela é tão rejeitada hoje em dia, ela nem responde à subjetividade científica, coisa que os comportamentais respondem a 3x4, né? E é por isso que estão na moda, e os psiquiatras também, porque tem a medicação. A medicalização da subjetividade faz parte da subjetividade científica, não é só medicalização, não. É a diagnose, né? Os meninos hoje, eu já disse para vocês, fico muito impressionado, os meninos que estão entrando na universidade, todos com diagnóstico. Obviamente que todos eu estou exagerando. Mas é impressionante a quantidade de jovens que já chegando na universidade com diagnóstico. TDAH, bipolar, essas coisas todas. Tudo isso tem a ver com essa subjetividade científica. A psicanálise não responde a isso dessa forma e nem tampouco responde ao moralismo, porque vai dizer exatamente a intervenção na análise qual é? É que o sujeito se dê conta de que existe um objeto abjeto que está no corpo dele. Que ele, e pior, né? Ele não vai conseguir se livrar disso. Não é que a análise vai purificá-lo. Ou pior do Lacan, que é um título de um seminário, né, que é o seminário 19, ou pior quer dizer o quê? Não é que você vai se livrar do seu pior, você vai tratar ele de outra forma, você vai tratar melhor, né? Esse pior. Você não vai se purificar dele. Não adianta fazer sacrifício, jejum, esses rituais de purificação todo que a religião propõe. Isso não tem um limite, entende? Que é exatamente esse mal radical, como dizia o Freud e o Kant, né? Entende, Márcio? Não sei se eu lhe respondi. O que é que você acha disso? Professor, vai, Márcio. Depois eu falo. Tranquilo, pode falar, Alice. Não, fica à vontade, a pergunta era sua, vá.
Não, aqui não tem propriedade privada de pergunta, não. A pergunta é nossa. Briga de delicadeza. Só arrematando, que como a gente não se livra disso, a gente fica à mercê desses aparelhamentos discursivos, né? Disso que nos habita de uma forma tão até violenta, né? E que é por isso que a gente está nessa situação que a gente está hoje, e que a gente precisa fazer um bom tratamento disso, para que isso não se torne maldito, né? É bem dizer para que isso não se torne maldito. E que eu acho que o grande ponto da gente estar tratando a abjeção é de que ela não se resolve de uma vez por todas. A Cristeva, ela traz isso. É um movimento, o tempo todo, né? E que o tratamento discursivo que se dá a isso é todo o nosso processo e o nosso regresso político, né? E que isso nos diz respeito, porque, enfim, a clínica está na polis, né? E lembrem também que a segregação, como diz Lacan, a segregação ela é uma segregação do gozo do outro. Não é nem do gozo do outro, porque pode confundir com a ideia de gozo do outro, não é isso. O que você segrega é a forma como o outro goza. É a diferença de gozo que o outro tem. Quer dizer, o que se abjetaliza na classe trabalhadora é a forma como o trabalhador goza. É porque grita demais, é porque dança forró demais, bebe demais, come panelada, sarapatel. Quer dizer, essas coisas que para a classe alta, né, a classe, vamos dizer assim, purificada, são coisas um tanto quanto abjetas, né? Quer dizer, tonelada é um negócio meio abjeto, né? E é delicioso por causa disso. Mas tem essa, não é verdade? Tem essa segregação do tipo de gozo, né? Existe uma higienização do gozo nas classes sociais mais abastadas, né? Que o Foucault, por exemplo, escreveu isso muito bem, né? No processo de higienização dos corpos, das condutas e da subjetividade, né? Isso é um movimento muito moderno, do mundo moderno, né, do século XVII para cá, mas nós temos esse processo de higienização e, obviamente, que a higienização, a medicina social, né, foi o discurso fundamental, porque a higiene social, inclusive, hoje, é uma higiene do espaço público, uma higiene dos corpos e das subjetividades, né? Tem essas técnicas. Biopolítica. Hã? Biopolítica. Biopolítico. Né? Então, esse processo ele vai criando abjeções, né? Vai criando, porque no momento em que você higieniza, você veja, por exemplo, eu não sei se eu já recomendei para vocês, mas recomendo um texto um livro que é sensacional, que é o livro do Sebastião Ponte, que é um historiador cearense, que se chama Fortaleza Belle Époque, que ele conta como foi que se deu esse processo de higienização na cidade de Fortaleza. É a dissertação de mestrado dele, que, na verdade, valeria como uma tese de doutorado, porque é um livro fantástico. E ele mostra, por exemplo, como a higienização do espaço social inclui, por exemplo, é o que estão tentando fazer lá na Cracolândia, né? É o que o Dória está tentando fazer na Cracolândia. É uma higienização do espaço social para recolher e esconder aqueles seres abjetos que estão lá como produtos de uma lógica discursiva e capitalista. Né? Eu vejo que a droga é o objeto capitalista de maior sucesso. De maior sucesso, porque elas não só têm um sucesso oficial, com a medicalização, a indústria bilionária da farmacêutica, como ela tem também um sucesso marginal, né? Com os traficantes, etc, etc. O tráfico é uma multinacional de imenso sucesso. Não tenho dúvida disso. Imenso Isento sucesso. de imposto, né? Rola bilhões nessa indústria.
né? Então, a droga é um objeto fetiche, né? Como diria o Marx e o Lacan, que tem um imenso sucesso. Não por acaso, né? Quer dizer, essa coisa é uma lógica de mercado. É a mesma lógica de mercado. Só é um mercado marginal, né? Além disso, sem considerar as drogas lícitas, né? E não só o álcool, estou falando da medicalização psiquiátrica. Não estou falando só do álcool. O álcool também, mas o álcool é o de menos. Né? Para quem se interessa por essa questão arquitetônica, o livro novo do Mbembe é sobre isso, né? O brutalismo. Sobre como as estruturas arquitetônicas elas perpetuam e sustentam algum tipo de segregação. Uhum. A segregação, na verdade, sempre há. A questão é como é que isso se baseia, como é que isso se organiza discursivamente. Essa é uma das ideias do Mbembe, né? Essa história do devir negro no mundo, de que estamos... A precariedade do negro hoje, ele diz que não é a mesma, porque hoje ela é biopolítica. Antes ela era outra coisa, mas hoje ela é biopolítica. Então, toda a nossa precariedade, todos os nossos processos sociais de abjeção, como diz Lacan, né, é uma sociedade científica, é baseado na biopolítica. E isso não é sem consequências, né? Por isso que às vezes, o pessoal, teve uma disciplina que eu fiz, que tinha outras pessoas de outras abordagens, leram um trabalho meu e ficaram, por que você está recortando no tempo? Por que agora? Porque não é a mesma coisa. É igual, mas é diferente. Né? Então, hoje a gente fala de um processo de abjeção social e individual também, se é que isso existe, aparelhado pelo discurso biopolítico. Isso não é qualquer coisa. Essa história da imagem do corpo, né? Quer dizer, que você tem um corpo sarado e tal, que se você for... Tem um negócio agora que chama gordofobia, né? Não estou falando disso, né? Além da homofobia, tem a gordofobia. Porque o gordo seria um ser abjeto diante dessa imagem, não é? Do corpo sarado. O termo sarado é ótimo, né? Sarou de quê? Né? Excluído, viu? Muito excluído. A gordofobia ela está presente, inclusive nas escolas, está bem difícil. As meninas gordas têm sofrido muito, e os meninos gordos também. O corpo gordo, na verdade. Uhum. Eu acho interessante nos bullies, eles dizem até que o fato de ser gordo quer dizer que é sujo, que fede. Eu já ouvi isso na escola. É muito cruel a história da gordofobia, viu? Porque vai para além do gordo. Inclui mais coisas. Como tem a questão do fascínio, né? Porque se fosse só a ignorância, só o não querer saber, tava jóia. Mas tem o ódio, né? Tem o ignoródio aí. E aparelha a coisa de uma outra forma. Isso, quer dizer, esse processo de higienização, que é político e biopolítico também, porque quer dizer, o internamento dos loucos, né, foi um primeiro processo, como Foucault descreve lá na História da Loucura, foi um primeiro processo exatamente de enclausuramento dos seres abjetos. Que lembrem-se que quando Foucault descreve o grande enclausuramento do século XVII, ele não era um enclausuramento só dos loucos. Era de todo, porque, inclusive, nem existia psiquiatria. Né? No século XVII, a psiquiatria só vai surgir mais de um século depois, no fim do século XVIII. E o grande internamento foi um fenômeno que aconteceu no século XVII, meados do século XVII. Então, tinha toda uma população, que Foucault chama de os desatinados, né? Que foram internados em locais que não tinha nada a ver com hospital psiquiátrico, não era que nem era uma medicina, nem tinha ainda essa entrada sociopolítica ou biopolítica, até porque não existia também uma medicina científica ainda, né? Só depois do Pasteur que isso acontece. E você tem uma exclusão, uma primeira, na nossa sociedade moderna, porque já é o início da modernidade, no século XVII, uma primeira constituição de um espaço de exclusão
mas um espaço de exclusão que não é só simbólico, ele é também físico. Havia uma exclusão social, por exemplo, nos muros da cidade, dos leprosos, né, dos seres abjetos. Mas, nesse caso, é um corte no espaço social físico, porque você faz muros e cria um internamento, um enclausuramento, que depois vai se tornar o internamento psiquiátrico. Mas antes de ser internamento psiquiátrico, ele foi um enclausuramento dos desatinados, das prostitutas, dos venéreos, dos pederastas, as terminologias da época, né? Enfim, os vagabundos, enfim, toda uma população que não se adequava, passou a não se adequar muito bem à lógica, que é a lógica ali do mercantilismo, né, inicial, e que vai inaugurar o capitalismo, né? Essa turma foi excluída. Diga aí, Gabi. Só complementando o que o senhor está falando, de como essa abjeção social ela é vista arquitetonicamente, assim, inclusive nas cidades. A criação das favelas não é outra coisa, né, que é a prova muito física, muito visível disso, né, de pessoas que... Até o senhor citou aí o livro sobre a Fortaleza Belle Époque. A arquitetura de Fortaleza não permite tanto a gente ver, em alguns momentos a gente vê, mas, por exemplo, se for no Rio de Janeiro, é muito visível isso, assim, né? Você tem as favelas, você vê configurado na cidade essa abjeção social e que foi construída exatamente a partir daí, né? No sentido de que essas pessoas não mereceriam viver junto com outras. É como se o espaço em que elas... Esse espaço não pode ser ocupado por essas pessoas. Aconteceu aqui em Fortaleza, aconteceu, né? Enfim, em vários, talvez todas as capitais do Brasil, mais ou menos na mesma época, quando se tinha a França, né, Paris, como modelo. Como essas cidades seriam Paris se você tinha determinados grupos, né, pessoas vivendo ali como se fosse fora. Essa coisa da exclusão, como manter essas pessoas dentro de um espaço se visivelmente elas estão fora, né? Assim, socialmente elas estão fora, é como se aquele espaço não as pertencesse. E aí você cria, e aí essa abjeção social gera realmente um espaço, né? Que é configurado dessa maneira. E tudo muito baseado mesmo no sistema. Quando você fala, né, professor, da questão lá da loucura para o Foucault e tal, você vê que tem muito a ver com as pessoas. Quem são esses excluídos? São as pessoas que não estão dentro, não estão ali funcionando junto com o sistema. O louco não pode trabalhar da mesma forma que os outros, né? Ele não contribui, essas pessoas não contribuem para um sistema capitalista da forma como é. Então, isso acaba gerando, né, essas abjeções sociais dessa maneira, e que né, como a gente já falou aqui, é visível na própria cidade. Você consegue enxergar isso aí de uma maneira muito, muito clara. A periferia é isso, né? A população só pode conviver no espaço social da classe média e da classe alta se estiver trabalhando, como doméstica, ou como, né, no mercado, né, de maneira geral. O que mais, gente? Márcio está com a mão levantada. Oi, Márcio. Isso. Estou aqui escutando e pensando aqui mais provocações, sendo provocado e provocando de volta. Onde é que entra a psicanálise, principalmente a psicanálise clínica, né, nesse negócio? Porque eu fico pensando que a psicanálise, que não é só clínica, né, enfim, a psicanálise, ela hoje, cada vez mais, tem lá toda uma inserção social, enfim, né, tem psicanalista falando, né, dando aula, fazendo grupo de estudo, fazendo live, que maravilha. Mas no setting mesmo, né, que é o lugar de ação
do psicanalista, me parece que ele é muito, ela é humilde, né? Esse saber humilde, essa prática humilde, ela de alguma maneira é incapaz de lidar com esse objeto social, né? Porque o sujeito, né? Enfim, o cara que vai procurar análise, terapia, vai procurar por algum sofrimento, provavelmente ele vai estar sofrendo de gordofobia, de capitalismo, né? Ele vai ser a vítima, né? Enfim, né? De exclusão por causa de orientação sexual fora do padrão. Mas dificilmente você imagina alguém procurando terapia para dizer, né? Eu sou um capitalista e sofro muito por isso, né? Eu sou gordofóbico, eu queria me tratar para curar a minha gordofobia, né? Então, ou, né, o ódio de classe, né? Eu queria aqui vir tratar o meu ódio de classe. Me parece uma situação meio inusitada, né? Imaginar alguém procurando terapia por um motivo desses, né? Então, me parece que, provocando um pouquinho, né? Que a psicanálise clínica, pelo menos, ela é incapaz de lidar com a abjeção social, a não ser que isso faça questão para o sujeito, né? E me parece muito difícil imaginar que ser gordofóbico, homofóbico, enfim, né? Pretofóbico ou pobrofóbico vai gerar demanda de análise para ser ou ninguém. Enfim, espero estar errado. Diga aí, Camila. Camila levantou a mão. Vou deixar o pessoal perguntar e comentar. Boa tarde, professor. Em relação a essa questão do Márcio, eu não sei, mas veio um pensamento que, quando eu estava lendo o texto, né, que a abjeção, ela também tem esse queijinho familiar. Sim. E na análise, você vai lidar com esse familiar, que é o inconsciente, e esse saber que não se sabe. E muitas vezes vem essas questões das abjeções porque são questões desse inconsciente. Então, talvez é exatamente isso, essa abjeção, esse que causa em você, entendeu? Não sei se tem a ver. Foi um pensamento que me veio, assim. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim, tinha travado. É porque eu caí aqui, a minha rede caiu, a internet caiu. A minha também. Então, veja bem, eu acho que isso tem a ver exatamente com a distinção que eu estava propondo para vocês entre sujeito e subjetividade. Na clínica, a gente trabalha com o sujeito. É claro que dependendo da posição que o sujeito possa tratar ou tomar com o objeto nele, isso vai fazer uma diferença no laço social e na subjetividade da sua época para ele, né? É claro que a psicanálise pode também intervir nos discursos, como disse o Márcio, como ela está fazendo esse tipo de intervenção, né? O problema qual é? É que a psicanálise, ela não acredita que essa intervenção no discurso seja suficiente. É importante, até porque a proposta clínica dela é exatamente que o sujeito possa lidar, porque a intervenção no discurso, ela pode ser muito interessante, mas ela apresenta paradoxos, apresenta contradições. Por exemplo, como vai apresentar homossexuais homofóbicos, negros racistas e por aí vai, né? Quer dizer, tem uma série de questões que diz respeito à posição do sujeito. É fácil você dizer que não é homofóbico, ou que não é racista, ou que não é isso, não é aquilo. É fácil, não é? Entretanto, se você não tratar, e aí é onde entra a questão que a clínica... Peraí, gente, vocês me desculpem, é porque eu estou esperando uma pessoa do cartório que vai deixar um documento aqui para mim. E ele está chegando aqui, me deem só um minuto. Aqui, amigo, só um minutinho.
Oi, pessoal, desculpem, porque está fazendo um negócio aqui que depois eu explico para vocês. Sim, então veja bem, você, de alguma maneira, por exemplo, você só vai conseguir tratar melhor essa abjeção se você se der conta que essa abjeção está no seu corpo. Né? Que, por exemplo, se você fizer um tipo de solução de uma certa condição narcísica que você supõe ter. Então, esse tratamento estrutural, tratamento aqui no sentido de tratar pela palavra, e não de tratamento médico. Né? Esse tratamento que a clínica propõe é um tratamento estrutural. Mas, assim, você não vai fazer análise para deixar de ser gordofóbico ou homofóbico, não é assim. É claro que as pessoas trazem os seus sintomas, mas você não vai fazer análise sequer, por exemplo, para deixar de ser histérico ou deixar de ser obsessivo, ou o que quer que seja. A direção do tratamento não vai por aí. Você vai tratar o inconsciente, o abjeto, a castração, o desejo, e etc. As consequências disso a gente não pode saber quais serão. Né? O analista não pode prever e garantir, por exemplo, que trago o amor de volta, o amor perdido. A gente não pode garantir esse tipo de coisa porque você não sabe mesmo quais serão as consequências de uma análise. O que não quer dizer que a análise não tem uma direção. A análise tem uma direção. Né? A direção é exatamente essa, de que o sujeito possa se dar conta de que ele precisa, por exemplo, lidar com um objeto nele. Aqui tem uma passagem do texto que diz isso, né? Que a concepção de objeto, que diz assim, a objeção ocorre pela rejeição do outro em si mesmo. Quer dizer, eu nem gosto da ideia de outro, porque não é propriamente o outro. Tudo bem, pode, do ponto de vista imaginário, pode até ser o outro. Mas é uma rejeição de um gozo, como eu disse para vocês, de um gozo objetal no corpo. Não é? Se isso vai se manifestar como rejeição ao homossexual, ou rejeição ao negro, ou rejeição a isso, aí são outros 500. Tá? Mas a psicanálise realmente, enquanto clínica, ela não propõe uma intervenção direta no laço social. Ela propõe intervenção no laço social, mas não como uma clínica. Por mais que a gente esteja vendo algumas práticas que estão tentando fazer algo desse tipo, né? Uma clínica, mas é a clínica na rua, não é uma clínica, é uma clínica com os sujeitos que estão na rua, e não é uma clínica da rua. Isso não existe, a clínica é sempre com sujeito, entende? O que não quer dizer que você não possa fazer uma intervenção onde você, por exemplo, na pesquisa que a gente está fazendo, que aí, além da Gabi, quem é que está aí que está na pesquisa? Não estou vendo aqui. Que a gente está propondo, por exemplo, uma intervenção nas escolas, a gente está trabalhando com as autolesões, né? E a gente está propondo um tipo de intervenção de oficina, de grupos operativos na escola, que permitam a gente dar um tratamento discursivo na instituição e que, consequentemente, isso também sirva para os sujeitos adolescentes que estão lá na escola. Isso é possível, entende? Mas eu não posso dizer que eu estou fazendo análise dos adolescentes da escola. Não está fazendo isso. Está fazendo uma intervenção no discurso. É claro que isso é complicado, porque, de uma maneira ou de outra, isso afeta o sujeito. Não é? Mas eu não estou acompanhando transferencialmente aquele sujeito, aquele adolescente e tal, para dirigir um tratamento e uma análise com ele. Isso é uma especificidade da clínica. E aí, como disse o Márcio, não é propriamente que ela é humilde. Ela não é propriamente humilde, ela é modesta. Psicanálise, talvez ela nem seja humilde, porque as pretensões dela podem ser pouco humildes. Mas ela é modesta porque sabe que as suas pretensões elas não são propriamente fáceis, realizáveis assim de uma maneira fácil. Né?
como eu vi numa livraria, um livro comportamental que promete curar toque, que eles chamam de toque, né, em 16 sessões. Eu achei fantástico, né? Quase trago o amor de volta, né? Trago o amor perdido. Cura o seu toque em 16 sessões. Isso é uma cretinice, né, gente? Cá para nós, é uma canalice você fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, é alguém que talvez nunca botou o pé numa clínica, nunca se deparou com alguém com toque ou com neurose obsessiva para dizer esse tipo de coisa. Ou está só querendo vender, né, o livro. Então é preciso ser modesto nesse sentido, né? Não sei se eu respondi as questões de vocês, né? O que mais aí? Eu acho que a gente acabou que contemplou bastante, viu, Nasiate, do que o texto propõe. Eu acho que como você ficou, eu tenho a mesma sensação de que ficou meio raso, mas, de toda forma, ele faz um paralelo entre as concepções de autores diferentes. Eu acho que a gente contemplou bem do que eu coisei aqui, não ficou nada descoberto novo. Eu acho que, na verdade, a nossa discussão foi muito mais longe do que o texto, né? Mas, obviamente, que o texto exatamente nos dirigiu, nos encaminhou para essas discussões, né? Mas, enfim, eu acho que ele tem também essa vantagem de abrir a janela para as nossas discussões, porque a gente conversou, eu, a Yasmin e a Alice, que a ideia era que a gente discutisse sobre o que é abjeção, no sentido mais conceitual, né, com esses autores que definem e trabalham a abjeção, para depois a gente entrar nessa lógica da abjeção às sexualidades, ou às sexualidades abjetas. Então, acho que o texto serve para abrir esse caminho, né? Interessante a gente poder entender isso. Bom, de acordo. Mais alguma questão, gente? Não? Por mim, já foi. Por mim também, para quem trabalhar. Então tá. Podemos terminar, então? Acredito que sim. Qual é o próximo? Lembrando para vocês que próxima semana não teremos, porque está vindo um feriado, né? Será feriado carnaval. Nos encontramos na Bahia. Um grande carnaval. Ai, meu pai. Deus está Tá vendo. bem? Nos encontramos daqui a 15 dias, né? Porque próxima semana não teremos, tá bem? Perfeitamente. Então, bom carnaval para vocês. Ô, cretins. Boa tarde, Carnaval, professor. Tchau. Tchau, tchau, gente.